Olá, pessoal. Estamos cursando o 10º bimestre da Engenharia de Produção da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, mais conhecida como Univesp. Nós somos o grupo 2N1 do Polo de Franca, onde fazem parte desse grupo as seguintes pessoas: Bruna Chagas Santos, Gerlane Coimbra Oliveira Felício, Igor Henrique Israel Silva, Jaqueline Vieira Martins, Octávio Calegari Neto, Renato Alcebiades Lopes, Rufino Sertrevicius Xavier. E o nosso mediador, Dr. Adriano Vasconcelos, engenheiro de produção. Esta é uma abordagem resumida do nosso projeto integrador, cujo tema desse bimestre foi o apoio à tomada de decisão em processo de engenharia. E nossa abordagem em relação a esse tema foi a revitalização da Avenida Presidente Vargas, na cidade de Franca, São Paulo. O crescimento das cidades se dá de uma forma desordenada, pois ao passo que a população cresce nas cidades, a infraestrutura e o planejamento urbano não conseguem acompanhar esse crescimento. A falta de planejamento das cidades é o grande causador dos problemas relacionados à dificuldade de locomoção nas mesmas. Juntamente com o crescimento desordenado das cidades, existe a grande falta de investimento no setor de transporte público, fazendo com que o transporte individual se torne cada vez mais popularizado e, com isso, o aumento do número de veículos que trafegam pelas vias, ocorrendo um aumento significativo de veículos nas ruas, causando prejuízos, estresse, acidentes e poluição, e tendem a piorar para os próximos anos, caso não sejam adotadas políticas públicas mais eficientes no setor de transporte público. Verificando esse problema na maioria das cidades brasileiras, fizemos a nossa visão holística na cidade de Franca, São Paulo, e constatamos que as principais vias de acesso também possuem os mesmos problemas na fluidez do trânsito, seja na implantação de sinalização semafórica ou ainda nos retornos das vias em lugares indevidos ou falta de mais lombofaixas. Franca é uma cidade situada na região nordeste do estado de São Paulo. Possui aproximadamente 344.704 habitantes e uma frota atualmente de 239 mil carros, atingindo um número de mais de 2 veículos por família. A cidade possui, desde 2003, o seu plano viário do município de Franca, que basicamente visa normalizar as vias, regulamentar e uniformizar as novas vias que vierem a ser implantadas na cidade com a expansão territorial urbana. Apesar de termos o referido plano bem estruturado no que corresponde à parte estrutural das ruas e avenidas e suas interligações, notamos que existe um grave problema no que tange ao planejamento e distribuição do fluxo de veículos por essas vias, o que vem causando grandes transtornos a todos os usuários, desde o aumento de tempo no seu deslocamento diário até a causa de acidentes de trânsito. Esse trabalho tem a intenção de apontar melhorias simples e fáceis, de baixo custo, a serem implantadas com a finalidade de descongestionar e tornar mais seguro o trânsito na Avenida Presidente Vargas e ruas adjacentes, com as sugestões dos usuários e juntamente com as normas de trânsito em vigor. Sugerimos melhorias a serem implantadas com a intenção de mitigar ou eliminar as falhas apontadas na pesquisa de campo. Os problemas que foram apontados na Avenida Presidente Vargas. Observou-se a necessidade de dar atenção em especial a um único ponto, o qual pudesse ser implantado todas essas melhorias levantadas na pesquisa de campo em relação ao trânsito na cidade de Franca. Com isso, escolheu-se a Avenida Presidente Vargas, pois o congestionamento que as vias e as ruas adjacentes apresenta durante os horários de pico é consideravelmente grande para cidades do mesmo porte. Foi feito um levantamento e análise de dados através de pesquisa de campo com usuários da Avenida Presidente Vargas.
o quais nesses slides demonstram os gráficos e suas porcentagens, com as devidas respostas obtidas. A primeira questão do primeiro gráfico foi levantado com o usuário o que ele achava da instalação da onda verde, e todos acharam ótima a ideia. O segundo gráfico, a questão foi levantada o que o usuário achava da instalação de dispositivos, os quais dariam liberação do fluxo para veículos prioritários, como ambulância, viatura de polícia, e no qual a resposta também foi positiva. O terceiro gráfico, a questão levantada, foi visando o foco que as travessias elevadas para pedestre foi questionada se as mesmas ofereciam segurança e 71% das respostas foram positivas, ou seja, os usuários acreditam que com maior número de instalação de lombos faixas vai obter uma maior segurança aos pedestres. O quarto gráfico foi questionado sobre a instalação de semáforos para a travessia de pedestre e, novamente, por unanimidade, os usuários concordaram com a instalação desses semáforos. O quinto gráfico perguntou-se sobre a instalação de semáforo para pedestre poderia comprometer a fluidez do trânsito. E nesse quesito ocorreu uma dúvida entre eles. O sexto gráfico se questionou a retirada dos estacionamentos à esquerda do canteiro central da Avenida Presidente Vargas e se isso contribuiria para a melhor mobilidade do trânsito. Entretanto, não tivemos uma resposta conclusiva. Pensando na criação de retornos à direita, montamos a sétima pergunta, questionando se isso daria maior fluidez ao trânsito. E 58% dos usuários concordaram com essa implantação. O oitavo gráfico, nós resolvemos falar sobre o transporte coletivo, no qual se indagou-se se a criação de faixas exclusiva para ônibus também contribuiria para a melhor fluidez do trânsito, e 85% dos usuários concordaram com essa visão e implantação. O nono gráfico buscou saber do usuário se o redirecionamento da circulação dos ônibus para as ruas paralelas contribuiria para a melhor mobilidade e, mais uma vez, metade dos usuários responderam que sim. A décima questão resolveu deixar isso em aberto para que os usuários expusessem sua opinião sobre algum assunto não tratado anteriormente. E somente 4 pessoas responderam essa questão, então nós não fizemos nenhuma análise de levantamento de dados. Em linhas gerais, o nosso protótipo visa implementar as adequações levantadas e apontadas pelos usuários, que basicamente se compactam nas 3 implementações abaixo. Implementação de onda verde, implantação de faixa exclusiva para circulação de ônibus, implantação ou colocação de mais travessias elevadas para pedestres, conhecidas como lombofaixa. De acordo com o modelo didático pedagógico da Univesp, a nossa metodologia de trabalho foi utilizar ferramentas como o Design Thinking, totalmente integrada e articulada com o aprender fazendo. O grupo de estudos iniciou os trabalhos no entendimento do tema proposto para o desenvolvimento do projeto integrador do 10º bimestre do curso de Engenharia de Produção da Univesp, que tem como tema central apoio à tomada de decisões em processos de engenharia. A nossa proposta de melhoria, cujo objetivo é readequar e melhorar a malha viária da Avenida Presidente Vargas e ruas adjacentes, para que se tornem mais rápidas, menos perigosas e, consequentemente, trazendo benefícios como menor poluição, ganho de qualidade de vida, menos acidente,
propomos as seguintes implantações. Implantação de onda verde, que é a implantação da sincronização dos semáforos, fazendo com que o trânsito possua um fluxo constante, situação a qual o condutor controla o veículo a uma velocidade constante, adequada para a segurança da via e, consequentemente, atravessar todos os semáforos sem ter que parar e guardar uma nova abertura. Isso são exemplos de semáforo. Conforme fonte do CONTRAN 2004, existem vários tipos de semáforos. Aqui nós colocamos somente dois. Um semáforo composto de 3 luzes em sequência pré-estabelecidas, que na maioria das ruas das cidades brasileiras possui, que é o pare, atenção e siga, conforme as suas cores. E também, do lado direito, existe o semáforo de direção controlada, ou para a esquerda ou para a direita. Travessias elevadas para pedestres, mais conhecidas como lombofaixa. A construção de travessias elevadas para pedestres se torna interessante para a segurança do pedestre, e a mesma não restringe a velocidade da via, a ponto de causar algum dano na fluidez do trânsito, pois ela possui uma extensão maior, fazendo com que o veículo não faça movimentos tão bruscos. A faixa elevada para a travessia de pedestres é uma junção de lombada mais faixa. A implantação da lombofaixa como forma de prevenção de tráfego não é utilizada apenas no Brasil, bem como inventada, sendo medida de um conjunto de medidas voltadas à utilização de pedestres em vias públicas, de forma a contribuir com a segurança, zelando pela velocidade compatível do trajeto, tornando-se em consideração a prioridade de circulação dos pedestres, fato comumente utilizado em outros países, como a Alemanha e a Holanda. Esse slide mostra a imagem de uma via já implantada a faixa exclusiva para a circulação de ônibus. Com esse protótipo, esperamos como resultado melhor fluidez do trânsito, da segurança na travessia dos pedestres e da circulação dos ônibus coletivos. Através da pesquisa feita com o público, nós conseguimos elaborar um programa que alcançasse a necessidade e resolvesse os problemas da Avenida Presidente Vargas, através principalmente das 3 lentes do Design Think que utilizamos: viabilidade, que é sensibilizar o poder público; desviabilidade, conforme o resultado obtido na pesquisa, as pessoas acharam uma excelente ideia; praticabilidade, do ponto de vista técnico, a onda verde semafórica é mais fácil e rápida de implantação. A seguir, são imagens do protótipo feito pelo grupo com a revitalização da Avenida Presidente Vargas, na cidade de Franca, São Paulo. Com base nos apontamentos da pesquisa de campo e embasado em estudos bibliográficos sobre as ações de melhoria para o trânsito na Avenida Presidente Vargas e ruas adjacentes, delitamos como uma das ações de melhoramentos da via estudada a implantação da onda verde semafórica, a implantação de mais lombofaixa e a implantação de faixa exclusiva para ônibus. Com isso, alcançaremos os objetivos desse projeto integrador, que é a melhoria da sinalização de trânsito, a melhor fluidez dos veículos particulares e a maior utilização de transporte público, ocorrendo diminuição de acidentes de trânsito e somando tudo isso a melhor qualidade de vida para a população de Franca, São Paulo. A seguir, vocês vão assistir um vídeo feito pelo nosso grupo, resumindo todo o nosso projeto integrador. Agradecemos a atenção ao grupo pela participação no desenvolvimento do projeto integrador, à Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp,
e ao nosso mediador, Dr. Adriano Vasconcelos.